Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Primeiramente, eu vou deixar para vocês aqui dois recados muito importantes antes de nós começarmos nossa aula. Hoje, agora, o sistema de registro de classe do Classroom mudou, né? Agora, antes tinha aquele link de presença, agora a própria atividade é quem dá a sua presença no sistema para que depois o professor, seu professor, também possa colocar no outro sistema chamado RCO. Rapidinho, o último recado é o seguinte, agora basta clicar, né, no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto! Isso aí ficou mais prático agora para você terminar a sua atividade obrigatória, realizar a atividade e depois enviar. Basta só clicar no link número 1, no primeiro link ali, é só clicar. Ok? Se você está utilizando material impresso, você está utilizando a TV, você está assistindo as aulas pela televisão, isso nada impede também que você possa assistir a aula pelo Classroom e também fazer as atividades, inclusive, se você pode, se você tem acesso. Poxa, tem dificuldades? Aos pouquinhos, vai ali, vai se familiarizando e aos poucos você vai se adaptando ao sistema. Tudo bem? Vamos lá? Embarque nessa, nosso tema de hoje é aula 34, Mesopotâmia. Vamos fazer aí uma trilogia sobre a história da Mesopotâmia, dividido nessas 3 aulas em várias civilizações. E embarque nessa, convidar vocês todos aí para bons estudos para a nossa primeira aula. Apresentar para vocês nossos 3 objetivos da aula. Primeiro, identificar as principais características das civilizações mesopotâmicas, Suméria e Acádia. Hoje a nossa aula é a civilização mesopotâmica e vamos estudar esses dois povos, os sumérios e os acádios. 2, reconhecer as especificidades da Mesopotâmia enquanto uma civilização fluvial, ou seja, próxima de rios. E 3, apontar a invenção da escrita cuneiforme, o nome da escrita chama-se cuneiforme na Mesopotâmia. A gente sempre começa a nossa aula fazendo uma problemática, né? Então eu trago para vocês aqui uma imagem, vamos discutir um pouquinho sobre ela, o que ela pode nos dizer e vamos começar a entender um pouquinho aí sobre a história da Mesopotâmia. Você saberia dizer do que se trata essa fotografia? Uma fotografia atual, 2013, 2014. Nossa, parece uma super construção, né, professor? O que seria essas entradas aqui? Pareciam grandes escadarias, né, professor? Dá para dizer que sim. Olha, professor, a região é uma região bem seca, né? Uma região quente, terra árida, arenosa, né? Vamos ver a próxima aqui. Olha a imagem de frente daquela construção. Eu peço aqui em cima que vocês observem o aspecto da paisagem, como você descreveria o local dessa construção. Observe a própria paisagem que você vê aqui, olha só, aqui em torno, ó, o lado, a lateral dele, para nós o lado esquerdo, a frente dele, mais 2 grandes escadarias, né? E uma do meio, seriam quase que 3 escadarias. Na verdade é uma só de entrada, né? Mas e aí, o que vocês imaginariam? Parecem como se fossem torres na frente, né? E parece que ela está destruída em cima também, né? Parece que ela é até maior. O que é, afinal? É o chamado Ziggurat de Ur. Está localizado no país atual do Iraque, na Ásia. Era um templo dedicado ao deus da lua, Nana. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem, uma reconstituição, né? É uma computação gráfica de como que era o Ziggurat. Vocês lembram? Ó, tá faltando aqui a última etapa. Parece que na verdade ela tinha mais um topo aqui, mais uma construção em cima. 2, né? Que ainda terminava mais uma em cima. Vamos lá. E aí, vamos relembrar o que vocês já estudaram na última aula, lá do Reino Kush. Quem gostou aí do Wakanda, eu sei que vocês gostaram. Vamos ver um pouquinho então o que vocês estudaram na aula passada. Vocês viram comigo a religião no Reino Kush? Lembram do Apedemeque, o deus da guerra com a cabeça de leão? Pirâmides cuxitas, nós falamos também das Candaces, o papel feminino, as mulheres guerreiras, as rainhas guerreiras
da sociedade cuxita, e a gente terminou a nossa aula falando do desaparecimento do reino cuxita. Na aula de hoje, vamos estudar o que seria a localização da Mesopotâmia. Eu peguei uma coisa mais ampla, até é bom, importante falar aqui, né? Quando nós falamos do crescente fértil, não envolve só a Mesopotâmia, mas até o próprio Egito, que vocês já estudaram nas aulas passadas, está nessa chamada crescente fértil, que eu vou mostrar para vocês. Vamos estudar a Mesopotâmia, que significa em grego terra entre rios, os dois povos, Sumério e Acádios, o zigurate de Ur, que é exatamente esse que vocês estão vendo, a religião mesopotâmica, um pouco da religião mesopotâmica, e nós fechamos a aula de hoje escrito com uniforme. Ufa, vai dar pauleira essa aula. Vamos lá? Primeira questão, crescente fértil. O nome vem de um formato de uma lua, em momento crescente. Lembra? A lua tem vários momentos, várias fases. Não tem a fase minguante, aí tem a fase crescente, exatamente isso que surgiu essa expressão crescente, lua crescente. No caso é crescente fértil, porque é uma região, principais rios, no caso mega rio, super rio, o rio Nilo, na África, e na região da Ásia, que é essa região que nós vamos estudar hoje, né, o que é o atual Iraque, dois rios, o Tigre e Eufrates. Galera do estúdio dando um foco especial para mim aqui no mapa, e vocês vão conseguir ver dois rios paralelos, um do lado ao outro. E não por acaso a palavra Mesopotâmia, que é o tema da nossa aula, em grego significa terra entre rios. Significava que os mesopotâmicos desenvolveram suas cidades nas margens próximas desses rios. Inclusive, esses rios são fundamentais para que exista, né, países, vida nessa região, porque é uma região muito seca, quente, árida, de uma terra muito infértil, mas é graças a esses dois rios, e pensando na mesma ideia do Egito também, a importância do rio Nilo para que pudessem desenvolver a agricultura em regiões tão difíceis como essas. Mesopotâmia e divisão política atual. O que nós chamamos de Mesopotâmia, ele pega um pedacinho da Turquia, a Síria, ele pega quase todo o Iraque, né, de ponta a ponta, e um pedacinho do Kuwait e o Irã, mais um pedacinho do Irã. Isso nós chamamos de antiga Mesopotâmia. Hoje, os principais países seriam esses, os países atuais. A política atual, a divisão política atual. E não por acaso, quando falamos em Babilônia, quando falamos naquele zigurate, naquela foto que nós mostramos, principalmente pega a região do Iraque, porque é nela, né, a principal faixa, a maior parte do território da Mesopotâmia está no Iraque. Eu trago para vocês uma imagem do rio Tigre. Eram dois rios, né? O rio Tigre em cima, o rio Eufrates embaixo. A palavra Mesopotâmia, o professor Roberto já comentou com vocês, significa em grego terra entre rios. Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios, Tigre e Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico. Está aqui o Golfo Pérsico. Nesse caso, eu lembro das aulas passadas que a gente comentou muito sobre isso, né? O rio Nilo, ele deságua no mar Mediterrâneo. Aqui não. O rio Tigre e o rio Eufrates, eles desaguam no Golfo Pérsico. Eles terminam, as águas sempre vão para a parte sul. Cidade de Mossul, quis trazer para vocês um pouco do que é hoje a Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia, né, os países de hoje, né? Iraque, a cidade de Mossul, nas margens do rio Tigre, olha que coisa linda essa fotografia, uma super cidade, uma ponte sobre o rio Tigre. Na outra, o rio Eufrates, uma região mais de agricultura. Olha a riqueza dessa fotografia, galera. Vem aqui junto comigo. Atrás, longe um pouco do rio, você vê aquelas dunas de areia. Lembra muito, inclusive, o Egito, que nós falamos muito sobre isso. Mas nas margens do rio Eufrates, você vê a parte verde, onde que é plantado. É por causa do rio. É a mesma ideia. O rio vai transbordar no período das cheias. E quando transborda, ele vai jogar o sedimento, o material orgânico que tem de vida no rio, para fora, transbordando, vai fertilizar esse solo da lateral ou das margens, e é exatamente ali que até hoje,
né? Os povos asiáticos plantam nessa região, nas margens do rio Tigre, nas margens principalmente do rio Eufrates. É com vocês, duas atividades. Em seu caderno, copie e responda como era a região da Mesopotâmia, quais os países atuais fazem parte da antiga região. Olha, uma mata, galera. Qual a origem e significado da palavra Mesopotâmia? Quero ver a galerinha que está bem atento aí junto comigo nessa aula. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto. Combinado, sexto ano?
Voltei? E aí? O que vocês responderam? Vamos corrigir juntos? A região é seca, né? Tentei mostrar muito essa questão para vocês lá no Zigurate, então, né? Olha aqui como é que essas dunas de areia próximas e próximas do rio que tem essa questão mais da vida, da fertilização, árvores, parte de pasto, que dá para ser criação de animais, né? Ou mesmo da agricultura. Clima muito quente. Os principais países são Iraque, Irã, Kuwait, Turquia, Síria, mas principalmente a extensão maior da antiga Mesopotâmia está hoje no que nós chamamos de Iraque. A palavra é de origem grega, significa terra entre rios, por causa da presença dos rios Tigre e Eufrates. Muito bem, vamos começar a nossa primeira civilização, Sumérios. Está por aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. Aos Sumérios deram o legado que eles criaram a primeira roda, os grandes zigurates, os templos, né? Quem lembra lá no início da nossa aula, aquele templo que nós tínhamos mostrado em 2 ângulos diferentes? Eu trago um terceiro ângulo para vocês. Aqui está inclusive as ruínas da cidade de Ur. São materiais de fotografias, a imagem, em domínio público, mas assim tem que fazer muito estudo para você encontrar esse material. Eles fundaram as principais cidades e consideradas as mais antigas da história, apesar que os livros de história apontam Jericó como a cidade mais antiga da história, aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, mas essas, a cidade de Ur, Uruk, Eridu e Lagash, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Mais uma imagem para vocês, agora é de Uruk, essa era ruínas da cidade de Ur. Eu trago para vocês mais uma ruína, mais uma antiga, um sítio arqueológico, uma antiga vestígios, né, ruínas de uma antiga cidade mesopotâmica. Aqui a cidade de Uruk, fica em Uarca, também no Iraque. É uma fotografia, inclusive, do exército norte-americano, por isso que vocês estão vendo, no caso aqui, uma parte de um helicóptero, aqui na parte alta, um helicóptero norte-americano. Houve uma situação de uma guerra no Iraque. Eu confesso a vocês que eu não ia entrar nem nesse assunto, porque nós íamos expandir demais a nossa aula, mas rapidinho para vocês entenderem, a cidade, o país Iraque passou por uma situação de uma guerra, chamada Guerra do Iraque, em 2003, onde inclusive o governante, chamado Saddam Hussein, ele chegou a ser deposto, ele caiu, né, nessa guerra. Ele era considerado um ditador, estava desde a década de 70, né, no governo iraquiano. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, inclusive, nas próximas aulas, uma mansão, um palácio de Saddam Hussein do lado da Babilônia. O homem sabia construir também, como diz o outro, né? E por causa dessa guerra, muito da história da Mesopotâmia se perdeu. Alguns museus, como o famoso Museu de Bagdá, do Iraque, foi saqueado no momento da guerra. Estava tudo muito instável, o país com problemas militares seríssimos, políticos também, e houve um ataque, um saque. Eles roubaram, invadiram o museu, sabe? Podemos chamar de pirataria, enfim, mercado negro, né? A venda no mercado negro dessas peças caríssimas da história da Mesopotâmia. E algumas, como diz o outro, também nem tem tanto valor financeiro, mas o valor histórico, a perda dela foi imensurável. Não dá para calcular o tamanho da perda dessas peças com o roubo. Algumas peças se perderam, se quebraram. Enfim, é um país que fica, ainda hoje, está estabilizando politicamente com uma nova república, essa intervenção norte-americana, inclusive com soldados e força militar americana no país, até pouco tempo atrás. Eles estavam muito presentes nos últimos governos, que eles acabaram saindo completamente do país, entregando para um governo iraquiano, mas ainda existe toda uma questão de milícias, de grupos que são a favor, que são contra. É um país muito instável e isso prejudica muito a história. E quando falamos da Mesopotâmia, a história praticamente do mundo, não é só a história do Iraque, porque envolve todas o que nós chamamos de berço das civilizações, né? A primeira escrita, que vocês vão estudar hoje, o primeiro código de leis do Hammurabi, que nós vamos ter, inclusive, daqui a pouquinho uma música nas próximas aulas sobre isso. Enfim,
também trabalha com a nossa história, porque ali está a origem de muito que nós temos hoje. Mais um ângulo para vocês das ruínas da cidade de Uruk, no Iraque, envolvidas em conflitos permanentes, eu quis trazer para vocês isso, né? As cidades sumérias foram perdendo força, o que facilitou a conquista da região pelos acádios, povo que constituiu o primeiro governo centralizado da região, o governo acádio. Então, só para deixar para vocês, aqui era a civilização suméria, né? Principalmente eles que se estabeleceram mais no sul, e os acádios, depois eles vão, ou entrando em guerra, mas eles vão sobrepor, né? No caso, os sumérios, desenvolvendo um novo governo, com um governo, inclusive, centralizado na região, o chamado Império Acádio. Este império, porém, durou pouco tempo. Enfraquecido por rebeliões internas, foi invadida por guerreiros nômades e se desintegrou. Eu trouxe para vocês a cabeça de bronze de um governante acadiano, descoberto na cidade de Nínive, em 1931. Está no Museu de Bagdá, esse que o professor Roberto, inclusive, comentou, né? Museu Nacional do Iraque. Lembram da imagem do início da nossa aula? O famoso zigurate de Ur? Pois bem, eles eram templos, não existe só o zigurate de Ur, esse é o mais famoso, enfim, né, considerado aí um dos principais zigurates que se manteve, né, que não foi destruído por guerras e tudo mais. Acabou sendo, vamos dizer, o símbolo dos zigurates, mas existem várias ruínas de outros zigurates também, ou menores, né, esse era considerado inclusive um dos maiores, né. Eram templos aos deuses mesopotâmicos, mas acabaram se tornando, né, verdadeiros centros de observatórios astronômicos. Por quê, professor? O que tem a ver religião com astronomia? Astronomia é o estudo dos astros para sistemas de calendário, com o tempo, para trabalhar localização, geografia, né? Os sacerdotes que trabalhavam nos templos, nos zigurates, eles ficavam observando os sinais dos deuses, tempestades, raios, as estrelas, tentando entender as vontades e as mensagens divinas. Mas nessa ideia de tentar entender as mensagens divinas, acabaram criando o primeiro calendário lunar, um sistema de zodíacos. Eles criaram o que nós chamamos hoje aí de signos, é deles, a astrologia, que não é astronomia, mas também é deles. Criaram a astronomia, né, a interferência astronômica, mesmo de posicionamento, localização, para eles não se perderem. Eles criaram muitos estudos relacionados aos astros nessa tentativa de entender os sinais dos deuses. Por isso que os zigurates eram templos, faziam rituais, havia o sacrifício de animais, faziam toda uma oferenda, rezas, mas acabavam se tornando verdadeiros centros astronômicos de estudos. Aqui para vocês, zigurate de Ur, construído por volta de 2100 anos antes de Cristo. E ele é consagrado ao deus Nana, né, o chamado deus da lua. Novamente, eu trouxe para vocês aquela reconstituição, né, do zigurate de Ur, como é que ele deveria ser, como é que ele era, né? Não deveria ser não, né? Então ele tinha uma espécie de 3 escadarias, né? Uma, 2, a outra tinha na outra lateral também, então era a da frente, 2 laterais, e tinha mais uma escadaria que chegava até o topo ali do zigurate de Ur. Acreditava-se no tamanho, quanto mais alto, mais próximo dos deuses, eles tinham essa ideia, né, de aproximação divina, por isso o tamanho do zigurate, que passa inclusive de mais de 100 metros de altura, no tamanho total, né, quando estava no tamanho total. Os sacerdotes, na tentativa de entender os sinais dos deuses, ou seja, fenômenos da natureza, criaram um calendário lunar, astrologia, astronomia, astrologia do zodíaco que o professor Roberto comentou para vocês. Os mesopotâmicos eram politeístas. Quem já lembra aulas passadas do reino Kush, do Egito, poli em grego significa vários, teísta significa deuses. Eu acreditava então em vários deuses, muitos dos quais relacionados a elementos da natureza. Então, o deus da lua, Deus Nana, né? Tinha lá Deus ligado à água, Deus ligado à luz. Eles são deuses relacionados aos elementos da natureza. E tinha um deus principal. É tipo Zeus? Não vamos confundir as coisas. Mas o Shamash era uma espécie de deus dos deuses,
Está aqui a imagem desse relevo, né? Homens aqui fazendo uma espécie de uma adoração ao deus Shamash, que está sentado. Ele era uma espécie de o deus principal, né? O mais poderoso, o central, o criador do universo. Shamash, principal deus mesopotâmico, não por acaso, né? Deus da lua, né? Claro, desculpe, deus do sol. Sol, luz, vida acima de todos, tem toda uma ideologia simbólica. Não por acaso aqui no meio, né? O símbolo de um sol. E aí, tinha também a deusa Inanna, ou chamada deusa Ishtar. Vocês vão ver nas próximas aulas, na cidade da Babilônia, tinha um portal da deusa Ishtar para você entrar na Babilônia. Sabe? Foi reconstituído, inclusive, alguns fragmentos foram encontrados, e eu vou trazer para vocês essas imagens assim, muito bacanas. Ela é a deusa do amor, da fertilidade, mas também é da ouro. É intempestiva a nossa amiga aqui. Ela é da guerra e é da justiça. Ela é deusa do amor e deusa da guerra. A deusa Inanna, a deusa Ishtar, aqui ela está num selo acadiano. Aí você entende, né? Porque ela é a deusa da guerra, né? Ela está relacionada com várias armas, inclusive, na sua mão. Ela está sobre um leão, né? Como se estivesse pisando um animal. Ela está equipada com armas nas costas, tem um capacete de chifre, uma ideia de poder, né? E está pisando em um leão. Com vocês, copiem no seu caderno e responda: o que eram os zigurates? Qual o nome do zigurate que estudamos em nossa aula e sua localização? Caprichem aí, galerinha do sexto ano. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos, combinado?
Voltei. E aí, o que vocês responderam? Vamos correr junto? Vem comigo. Os zigurates eram templos religiosos dos mesopotâmicos, mas acabaram se tornando verdadeiros centros de estudos astronômicos. E daí eu pergunto para vocês lá, onde que ficava o zigurate? Né? Ele fica no atual Iraque, ficava na cidade de Ur, mostrei até umas ruínas da cidade de Ur, e o nome do templo é templo, ou o nome do zigurate é zigurate de Ur, por causa da cidade suméria. Próximo conteúdo nosso aqui está dentro dos sumérios. É a famosa escrita da história. Vocês vão lembrar lá no início das nossas aulas Paraná, o professor Roberto falou assim, olha, na visão tradicional, quando surgiu a escrita, surgiu o que chamam a história, porque sem escrita não há história. Mas daí nós discutimos, teve uma aula sobre arte rupestre. Lembro também que eu trouxe para vocês umas discussões bem bacanas, mas como assim? Quer dizer que os povos, aqueles homens, mulheres, caçadores que viviam nômades, né, que viviam lá no Paleolítico, só porque eles não sabiam escrever, eles também não sabiam, eles não faziam a sua história, não viviam a história deles, não tinha história aquelas pinturas na caverna? Não deixavam a sua história com pontas de lanças e tudo mais, cravadas no chão, que depois os arqueólogos vão lá e encontram. Enfim, a ideia nossa era tentar quebrar aquela ideia de visão tradicional, que sem escrita não há história. E a escrita que nós tanto falávamos é mais ou menos essa. Existe forte discussão ainda entre os arqueólogos e historiadores se seria mesmo a escrita mesopotâmica, a mais antiga da história, ou a egípcia. Outros chegam até a arriscar em falar na escrita chinesa junto com esse período. Mas, em geral, se vocês pegarem os livros de história, a escrita mesopotâmica vai estar ali em diferença de 300, ou seja, para nós é muito pouco nós pensarmos em 300, 400 anos para a história, com estudos de teste de carbono e tudo mais, que pode ter um erro para mais, para menos, até de 200 anos. Mas vou trabalhar com a ideia que a Mesopotâmia foi uma das primeiras escritas da história, chamada de cuneiforme. É essa imagem aqui. Essa é a escrita cuneiforme. A palavra vem de cunha, porque eles usavam uma espécie de um palito afiado na extremidade triangular, onde eles pegavam, era uma tábua de argila, você pensa o caderno naquela época, como é que era então, né? Mas imagina você aí, ô amiguinho, passa uma folha, você pega uma tábua, pega aí, uma tábua de argila, você mata o cara, ou vai fazer um aviãozinho com a tábua de argila suméria, você vai matar o cara, faz isso não, tô brincando. Era bem diferente, não haviam cadernos de tábuas de argila, né? Havia todo um trabalho para os que sabiam dominar a escrita, tinha que esperar secar, é uma tábua apenas, né? Se não usassem o papiro, usavam as tábuas de argila, que depois, inclusive, eram colocadas no sol para secar, né? Tabuinhas feitas de argila úmida. Bom, essa cunha é feita, então, os desenhos da escrita, onde eles contavam aqui a sua história. Por isso, essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. Trazendo rapidinho para o nosso momento de hoje, na área da construção civil, os pedreiros, enfim, os construtores, usam uma ideia de uma cunha para travar nos azulejos. Talvez você já viu o papai ou o vizinho ali que fez uma construção na cerâmica ali de casa ali. Não tinha aquelas cunhas? É muito parecido, para não dizer que é semelhante. Muito parecido. Aquelas cunhas, a palavra cunha na construção civil até hoje se usa essa palavra, para travar um azulejo para o outro, para eles ficarem de uma maneira correta e para depois fazer aquelas chamadas, aquela argamassa do meio, como é que é o nome? Enfim, e para ficar de uma maneira correta, os azulejos, a cerâmica, usam essa cunha. Era mais ou menos isso que os mesopotâmicos usavam para cunhar a escrita, e por causa disso se recebeu o nome cuneiforme. Aqui está, aproximadamente 3.000 anos, alguns colocam 3.300 anos antes de Cristo, o surgimento da escrita, como eu falei, é um tema extremamente polêmico. Na Suméria, o desenvolvimento da escrita não ocorreu de uma hora para outra.
né, resultou de um longo processo que se originou da necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos dos templos e palácios e a circulação de produtos. Então, o que ele quer dizer? Que não nasceu a história da escrita de um dia para o outro, né? Precisava ter a necessidade, né, matemática, questão da colheita, tudo mais, para eles calcularem e usar a escrita para isso. Vamos fazer junto com vocês aqui essa atividade. Vamos ver quem está bem atento aí nessa aula junto comigo aí. Eu sei que você está imaginando aqui que é o professor da telecinese, né? Qual o nome da escrita mesopotâmica? Letra A, hieróglifo. B, cuneiforme. C, meroítica. Ou D, aramaica? Qual que vocês acreditariam? Qual que vocês optariam? Baseado no que nós estudamos agora, o professor Roberto acabou de comentar. Letra, vamos ver quem está bem atento aí. Letra, muito bem, parabéns. Letra B, cuneiforme, por causa da cunha que os escribas mesopotâmicos usavam para fazer a escrita nas tábuas de argila. A outra, qual o nome dado aos templos religiosos na Mesopotâmia? Fácil, essa é demais. Letra A, Ó, se você errar essa, eu entro nessa câmera, eu vou parar no sofá junto com você aí, cara. B, Torre de Babel? Pô, nem entrei nessa discussão nas próximas. Não perca as outras aulas sobre a Mesopotâmia, tá muito legal. Vamos discutir um pouquinho sobre essa história. Afinal, existiu ou não a Torre de Babel? Zigurates ou palácios? Letra A, vamos ver, quem tá atento? Muito bem! Letra C, zigurates! Parabéns, galerinha! Mandaram muito bem. Vocês estudaram comigo nessa aula. Crescente fértil, história da Mesopotâmia, sumérios e acádios, zigurate de Ur, escrita cuneiforme. Nossas referências. Poxa, agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nessa daí. E, como sempre, né? Sempre terminando essa aula aí, galerinha de todo o sexto ano, de todo o Paraná. Foco no estudo, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!